Vamos lá, Vestibas? Assinale o que for correto. Alguns caules apresentam como tecido de sustentação o colênquima, constituído por células vivas, e o esclerênquima, constituído por células mortas. Essa questão está trabalhando com o quê? Com os nossos tecidos de sustentação. Então você teria o colênquima, que é um tecido flexível, uma analogia direta com a cartilagem. Ele apresenta-se com celulose, ele é mais externo. Sendo assim, o esclerênquima ele seria o oposto. Os nossos tecidos adultos eles trabalham dessa maneira. Se o colênquima é vivo, o esclerênquima é morto. Se o colênquima é mais externo, o esclerênquima é interno. O colênquima, uma vez que é mais externo, ele pode trabalhar fazendo fotossíntese, sim. Ele pode apresentar plastos. Uma vez que ele é mais externo, ele recebe mais luz. Já o esclerênquima, uma vez que ele é mais interno, ele trabalha em parceria com os tecidos de condução. Então ele serve como um apoio ali, justamente para esses tecidos, em uma ocasião especial, talvez uma ventania, etc., o tronco da árvore não ficar tão flexível e não impedir o fluxo da seiva. Número 1, correta. Item 2. Nas folhas de angiospermas, os feixes condutores formam as nervuras, que são ramificadas em plantas dicotiledôneas e se dispõem paralelamente nas monocotiledôneas. Se pegarmos a nossa escala evolutiva, alga, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Angiosperma, o nosso último grupo, plantas com frutos, são tão complexas que nós temos dois subgrupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Quando trabalhamos com essa classificação, diferenciando mono e dico, você tem ali justamente uma classificação pela nervura da folha. No caso, as monocotiledôneas apresentam nervuras todas paralelas. Já as nossas dicotiledôneas apresentam as mais variadas nervuras, sempre dispondo de um eixo central. Nesse caso, o monocotiledônea apresenta nervura paralela e está correta. 4. Nas plantas lenhosas, a sustentação mecânica é feita por fibras existentes no xilema, que conferem grande rigidez aos caules e raízes. Bem, estamos falando de sustentação. Nesse caso, entram os tecidos colênquima e esclerênquima. O esclerênquima, como já foi citado, é um tecido interno, então ele tem uma formação por células mortas e ele auxilia os vasos condutores. No nosso caso aqui, o xilema, justamente permitindo uma rigidez. Lembre-se, o xilema é o vaso condutor de seiva bruta e um dos nomes para o xilema seria lenho. Nesse caso, então, o nosso tecido esclerênquima auxiliaria o nosso xilema, o lenho. Questão verdadeira. 8. As raízes tuberosas da batatinha e da mandioca armazenam grandes quantidades de amido. Muito bem, pessoal. Raiz tuberosa. Quando trabalhamos com raiz tuberosa, nós temos como exemplo, sim, a mandioca, nós teríamos a cenoura, nós teríamos a beterraba, enfim. Já a parte da batatinha, que o exercício se refere, ele está falando sobre a batatinha inglesa. E a batatinha inglesa é classificada como um caule, caule do tipo tubérculo. Por que ela é um caule? Para ser caule tem que apresentar nó, internó e gema. No caso, pela casca da batata inglesa, você vê pequenos pontinhos que são as gemas, que são justamente regiões de meristema. Então, nesse caso, raiz tuberosa é diferente de caule tubérculo. Questão 8 se encontra como errada, é uma questão falsa. 16. O caule das angiospermas apresenta crescimento lateral em espessura, decorrente da atividade do meristema apical. Bem, analisando a parte dos meristemas, você tem o meristema primário, responsável pelo crescimento em altura, e você tem o crescimento secundário realizado pelo meristema secundário, que é o engrossamento. O meristema secundário, você teria o felogênio, que você tem a formação a partir dele do suber e da feloderme para dentro, e você teria o câmbio, que produz o xilema, que é a seiva bruta para dentro, e o floema, que conduz a seiva elaborada para fora. No caso aqui, ele está falando sobre o engrossamento pelo meristema apical. Meristema apical é aquele meristema que está localizado nas extremidades, na ponta. Então o crescimento é apenas para cima ou para baixo. Lembre das podas que o pessoal faz para bonsai. Cortando o meristema apical, a planta não cresce. Nesse caso, a nossa questão número 16, ela é falsa. 32. Os tecidos de revestimento, epiderme em plantas jovens, ou plantas que não crescem em espessura, e periderme nas plantas que apresentam crescimento em espessura, são encontrados apenas nos caules e nas raízes. Pessoal, apenas encontrados nos caules e nas raízes. Você precisa lembrar que a nossa folha, o órgão vegetativo folha, ele possui epiderme também.
e a epiderme é responsável justamente pela proteção e evita a transpiração com auxílio da cutícula. Nesse caso, a 32 está errada. 64. Em angiospermas, as pétalas e sépalas são folhas modificadas estéreis e os pistilos e estames são folhas modificadas férteis, que originam os elementos reprodutivos óvulos e grãos de pólen. Então vamos analisar. Pétala e sépala são folhas modificadas estéreis? Sim. Os pistilos e os estames são folhas modificadas férteis, que originam os elementos reprodutivos óvulos e grão de pólen? Óvulo não é um elemento reprodutivo. No caso, temos a oosfera como unidade reprodutiva da planta feminina. Já o pólen é a estrutura que dará origem ao gameta masculino, que são os núcleos gaméticos que se encontram dentro do grão de pólen e que farão essa divisão lá dentro no tubo polínico. 64, questão falsa. Então temos aqui na nossa questão um total de 7. A questão 1, a questão 2 e a questão 4 se encontram corretas. É isso aí, Vestibas. Obrigado.